Vê, pessoal, agora se tá... Agora acho que tá ok, né? Vamos ver. Me avisem aí. Resolvido? Beleza, beleza, beleza. Legal, então vou começar de novo. Boa noite, pessoal. Desculpa esse pequeno imprevisto. E vamos começar a nossa live do mês, né? Mais um mês, setembro. Essa já é a nossa 11ª live seguida. Todos os meses estamos aqui, sempre trazendo as notícias, novidades aí. E hoje tem bastante coisa. Hoje tem anúncio, hoje tem sorteio. Então, vou pedir para vocês avisarem aí os amigos, né? Manda o link, avisa, fala, ó, tá começando, para a gente juntar bastante gente aqui. Quem é fã do nosso trabalho e quer saber um pouco mais das novidades. Vamos lá. Quem já está no chat aqui? Rubens Matos, Luiz Felipe Carvalho, Felipe Sbeles, Rodolfo Menezes, Jéssica Caselato, Vitor Valadares, Elinardi, o Alencar Gabriel, que está sempre aqui com a gente, Carlos, Tolopes, Luan, Torugo, a Juliana, muito bom, gente. Luiz, Francisco, Lívia, Yuri, o Rodrigo Caruso, Igor, José e Alezinha estão aqui também, Patitim, muito bom. Agradeço aí a presença de todos, tá? Celina está aqui também, Mi Forte, muito obrigado pela presença. Então tá resolvida a questão do áudio, né? Vamos começar então, que hoje tem bastante coisa. Eu queria falar rapidamente sobre os últimos lançamentos que a gente teve, tá? Uma coisa já de imediato, eu havia falado isso na live anterior, que foi bem na semana que chegou, mas o Kingdomino voltou depois de bastante tempo. A gente teve ele sem estoque por alguns meses por conta da pandemia, algum atraso que houve aí na fabricação lá fora. Mas chegou, já vai fazer mais ou menos um mês, então a gente está lembrando aqui que quem tem interesse em adquirir uma cópia, procure aí no seu lojista preferido, que o Kingdomino está de volta, tá bom, gente? E o lançamento agora desse período, né, dessa semana, lá, Daniel França entrou, Jean, Marise, o Carlos Viana da Homolúdicos, Jolly Rogers, João Baldo, muito bom, gente. Muito obrigado pela presença, já estamos com 75 pessoas aqui. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo uma vez por mês, pelo menos, né? A gente se comunica aí de outras formas, mas aqui é o oficial, né? Que muita gente já até espera para saber das novidades. Então, que eu estava falando, o que a gente tem de lançamento deste período, tá? Temos aqui o Kingdomino Duel. Eu tô sem a câmera mais um mês, de novo sem a câmera auxiliar, então vou mostrar aqui para vocês, ó, Kingdomino Duel. Chegou, vai fazer poucos dias, foi lançado na sexta-feira passada. E várias lojas já receberam, algumas ainda vão receber, outras estão fazendo o pedido. Então procurem na sua loja preferida. Ó, uma caixinha muito legal, pequena. Ela até lembra um pouco o tamanho. A gente tem aqui, ó, um Peg in 6, comparando aqui o tamanho para vocês verem. Ó, até na largura também, elas são praticamente iguais, tá? Esse jogo foi produzido fora do Brasil, foi importado. Mostrar aqui para vocês, ó, a caixinha magnética. Aqui tem um fecho magnético. Ó as bolinhas, dá pra ver. Então ela fecha assim, ela abre assim, ó. Ó que legal. E o Kingdomino Duel, para quem não sabe, é uma versão para dois jogadores, tá? É exclusiva para 2 jogadores. E ela é um jogo independente do Kingdomino, mas ele usa algumas das ideias, tá? E
o que que vem no jogo, né? Como que é esse esquema do Kingdomino Duel? Ele vem com um bloco, tá aqui, tá? Esse bloco ele tem um lado que é para o jogador escrever, fazer o jogo dele, né? São um território, cada pedacinho aqui, cada quadradinho aqui representa um pedaço do reino. E vem também uma outra folha que é isto aqui, que é o livro das magias, tá? Que aqui você invoca estas magias aqui ao longo do jogo, tá bom? E cada jogador usa um bloco, ó, dá para muitas partidas, tá? Se eu não me engano, 70 partidas, e até você jogar 70 partidas, com certeza vai demorar um pouco, então não se preocupem com isso, pelo fato de você descartar no final, tá? Isso daqui, depois que você joga, como é um papel, você joga embora, né? É uma folhinha que você destaca. Vem também os dados, tá? São 4 dados, são dados grandes, tá? Não é um dadinho muito pequeno, ó. Tem vários lados aqui, ó. E vem também os lápis, né? É um agrado aí interessante, porque você não precisa correr atrás de caneta ou lápis, pode usar outra coisa, mas vem 2 lápis para os 2 jogadores. E você joga o Kingdomino Duel jogando 2 dados, de maneira muito simples, uma explicação muito rápida. Você joga os 4 dados, escolhe 2, o primeiro jogador escolhe 2, e aí você forma um dominó a partir do que saiu no dado. Então imagine que saiu isso daqui, ó. Imagine que saiu isso daqui, ó. Tá meio difícil de ver. Saiu esse escudo, que é uma bolinha dentro, e esse aqui, que são 2 esquinhos, tá? Você vai desenhar esse padrão aqui no mapa. Vai pegar 2 áreas e vai desenhar aqui. E com isso você vai formando o reino. Então, o dominó agora, ele não é mais a peça igual no Kingdomino. Ele é a combinação dos 2 lados dos 2 dados que na sua vez você escolheu ou que sobrou, porque numa rodada você escolhe e na outra é o outro jogador que escolhe primeiro. E tem toda a questão das magias, que eu não vou ficar explicando aqui. Em breve teremos aí conteúdo dos nossos amigos e parceiros produtores de conteúdo. Tem já muita gente recebendo jogo para produzir. Lá fora tem muito material, se você entende inglês, tem muito vídeo, tá? E tem alguma coisa em português também. Mesmo de antes da gente lançar, você pode procurar que está disponível aí, tem algum material. E nas próximas semanas vocês vão acompanhar aí o pessoal os canais, né? Seja de áudio, vídeo, escrita, eles vão ter material falando sobre o Kingdomino Duel. Mas é um grande sucesso, lá fora também é um grande sucesso. E assim, você não precisa ter jogado o Kingdomino para jogar o Kingdomino Duel. Então, de repente você ou não gostou, ou não teve oportunidade, ou não tem o jogo. Uma coisa não depende da outra. Você pode conhecer e jogar o Kingdomino Duel independente do Kingdomino, tá? E ele veio um preço um pouco abaixo, né? É uma linha, ele tem... a licença é diferente, é para menos jogadores, então apesar de ser importado, isso faz com que ele custe um pouco mais, mas aí ele é um pouco mais barato que o Kingdomino, certo? Então pessoal, está disponível, procurem aí nas lojas. Já estamos aqui com 85 pessoas, muito obrigado pela presença de todos. O pessoal falando que a caixa é linda, muito legal. Alzira Moreira, boa noite. O Alencar Gabriel perguntando se vai ter o bloco para vender separado. Não vai, Alencar. Isso é uma determinação da editora lá fora, porque como eu disse, aqui dá para jogar 67 partidas ou 70 partidas, tá? Uma coisa assim. Então eles entenderam que não era, mesmo lá fora não era importante, eles não têm.
Existe uma ideia, sim, mas no momento a gente não vai ter para vender separado. Olha, a Cris Martinelli está sempre aqui com a gente, falando que ela já quer, né? Quem vê, gosta e quer, tá? Olha lá o Torugo falando que no Mesa Secreta vai ter vídeo. Nossos amigos lá do canal Mesa Secreta. Legal. João Baldo, no final do ano eu vou pegar uns 5 jogos da Paper Games. Legal, a gente agradece. Muito bom, então, em termos de últimos lançamentos é isso, gente. Tem aí o Kingdomino e o Kingdomino Duel. Recomendo que vocês conheçam, né? E dentro do possível, quem quiser, compre, quem quiser, conheça de outras formas, veja vídeos, veja os materiais escritos, podcast, tente se informar. Quem gosta do Kingdomino, vai gostar do Kingdomino Duel. É muito improvável que você não goste. E tem uma coisa boa também, que na época da pandemia que a gente tá ainda, né, pessoal em casa, jogos para 2 pessoas têm feito muito sucesso. Então a gente também indica, né, para casais, para irmãos, para quem tem criança pequena, a partir de 8 anos já dá para jogar sem problema nenhum. Então quem tem criança pequena... E o Kingdomino Duel ele é bom porque ele também suporta duplas de idades mistas. Então você pode ter o seu filho jogando com você. Você pode ter um adolescente jogando com uma criança. Então fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Quero também aqui já, vamos começar a falar das últimas notícias, né? Aqui eu falei dos lançamentos, então vamos falar das notícias e algumas atualizações, tá? Deixa eu achar aqui, eu tinha uma tag bonitinha aqui e acabei, acho que tirando sem querer. Eu vou deixar aqui como últimos lançamentos mesmo, mas vou falar aqui de algumas notícias que aconteceram nesse período. Onassis, meu amigo Vanderlei Neves mandou boa noite, legal. Boa noite, boa noite. A Janaína, cadê o Spyfall? Eu já vou falar disso, mas já vou dar um spoiler aqui. Está chegando dentro de poucos dias, tá? Então a Janaína, a gente recebeu muitas mensagens aí na caixinha de perguntas. Todo mundo perguntando do Spyfall, então já vou falar, a gente vai ter o sorteio da cópia autografada do Spyfall, mas também já vou falar disso, tá bom? Olha lá, o Bruno também perguntando do Spyfall. E legal, o Luiz Francisco falando que é melhor que o Kingdomino 2. Então, aí tem opiniões, a gente sempre fala, joguem, mas tem gente que prefere o Duel, tem gente que prefere o Kingdomino. E fica aí o convite para vocês conhecerem. Vou falar agora de uma notícia bem relevante aqui, também para agradecer, que é a chegada dos 10 mil seguidores no Instagram. Tá? Eu fiz um story sobre isso, inclusive tem no destaque lá do nosso Instagram, quem quiser rever, mas a gente atingiu essa marca aí mais ou menos uns 15 dias atrás. A gente ficou muito feliz, a gente quer agradecer demais a quem curtiu, a quem acompanha nosso trabalho. A gente sabe que a maioria das pessoas que estão lá porque acompanham de alguma forma, querem acompanhar, gostam da Paper Games, dos jogos, das notícias, do mercado. Então, de novo agradecer quem curtiu, né? E pedir que vocês sempre olhem o Stories e olhem as postagens, tá? Porque hoje o Instagram é um dos principais canais mesmo de comunicação da Paper Games. Então a gente não quer que vocês também só curtam e não vejam. Então sempre procurem, sempre. A gente tem postagens praticamente todos os dias, tá? Todos os dias praticamente a gente tem alguma novidade, alguma coisa, seja falando aí de alguma coisa nossa, um lançamento, ou alguma coisa que um jogo que já é do nosso catálogo, ou algum material diferente, tá? Então, muito legal. E a gente agradece mais uma vez, tá? Outra coisa que eu quero mostrar aqui, falar aqui para vocês, deixa eu só ver se eu acho aqui. Eu vou ter que mudar para o modo que mostra o meu monitor. Vamos ver se dá certo, tá, gente? Eu vou fazer um teste aqui
Eu acredito que vai dar certo, mas vamos ver, tá? Eu tenho que desligar a câmera e abrir a captura. Vamos ver se está aparecendo aí. Vocês me falam se está aparecendo a minha tela. Vai mudar um pouco a proporção, eu acho, do vídeo. E é aí que eu preciso saber se está tudo ok ou não. Vamos ver. Legal. Agora acho que está aparecendo, tá ok. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês, tá? Muita gente não conhece o nosso site. Então nós temos aqui o papergames.com.br. Tem a ficha de todos os jogos que a gente tem, tá? De carta, de tabuleiro, ficha de todas as promos, a parte de acessórios, tá? E o que eu queria reforçar? Esse item aqui, ó, o item blog. Esse item blog é um item que a gente começou a recentemente colocar mais conteúdo. Então vocês podem vir na página principal e clicar em blog ou pelo endereço, que é o /blog. Então é o papergames.com.br/blog aqui, tá? E o que tem no blog da Paper Games? Tem notícias sobre os lançamentos, né? Aqui, por exemplo, dos últimos jogos lançados. A gente fala também de alguns artigos que a gente tem criado falando. Então, por exemplo, aqui, esse artigo é dessa semana, falando um pouco da diferença dos jogos chamados de Ameritrash e Eurogames. Esse artigo é muito legal, que é os 5 benefícios dos jogos para idosos, tá? Esse artigo aqui é bem bacana. Então, quando você clica aqui para abrir, né, tem aqui uma imagem e tal, e tem o texto. Um texto que a gente está desenvolvendo, falando sobre diversos temas. Então, quem tiver curiosidade, aqui do lado também, ó, fica os últimos artigos, tá? Esse é legal também, 5 dicas de como ensinar seus amigos a jogar. Esse é muito bom. A gente às vezes tem dúvida, né, de como trazer pessoas para o hobby e tal, então aqui fala. Então, fuçem ali, né, depois que acabar a live eu deixo para vocês a recomendação para vocês acessarem aqui o nosso blog. E com o tempo nós vamos ter outras coisas, vamos começar a ter aqui uma parte do Você Sabia, tá bom? Então é isso. Estamos aqui, ó, site da Paper Games. Também deixo a recomendação para que vocês conheçam, vejam. Quem quiser saber mais sobre um jogo, nós temos aqui as fichas que mostram os jogos, ó, foto, a descrição, o que tem de componente, que sleeve que é usado, a ficha técnica, tá? Imagens. Então fica a dica aí para vocês, certo? Voltei aqui para mim e a próxima coisa é em relação ao... Nós disponibilizamos um material muito legal essa semana. Semana passada foi, na verdade. Que é o Kingdomino, uma versão de demonstração para 2 jogadores. Então eu imprimi aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver o chat antes, vai. Opa, Rafael Munhoz, boa noite. O Eric Tanaka está aqui. Legal, legal. Tudo ok? Tudo ok? Legal, gente. Então, continuando aqui. Tá aqui, ó. Essa versão do Kingdomino é uma demonstração para 2 jogadores. E você pode baixar e imprimir. Depois, no final, para não ficar tumultuando aqui a live, todo mundo sair, no final eu deixo o link aqui para vocês, tá? Também tá nos nossos destaques, tem no link da bio lá do Instagram, tem posts sobre isso, a gente vai pôr no site também, no blog também, mas eu mostrar aqui para vocês, isso aqui é uma A4, uma folha A4 normal, vem aqui o manual, e, né, com as regras aqui de como funciona. Então, se você nunca jogou Kingdomino, tem vontade de conhecer, você precisa da impressora. Nem todo mundo tem impressora, mas muitas vezes você tem aí alguém, um vizinho, um amigo, né? A gente fala para não sair de casa, mas às vezes tem alguma coisa que você já está acostumado a frequentar.
Muitas vezes até em supermercados, esses hipermercados, tem lá uma área que você imprime foto, e então a gente lançou, né, essa versão. Houve uma discussão com o pessoal lá da editora, porque a princípio a gente tinha uma versão que era essa aqui, que era um encarte mesmo, que a gente estava distribuindo, tá? Que isso aqui era para distribuir em evento, lojistas, inclusive a gente vai mandar de novo isso daqui para lojistas distribuírem também. Mas se você quer na sua casa testar o Kingdomino ou recomendar para alguém, né? Ainda mais agora na questão da pandemia, aí você pode falar, olha, um amigo, um primo, um parente, alguém, né? Fala, ó, baixa aí, testa. E as peças vêm assim, ó. Tá? Aqui é um outro A4. Vem aqui com a marca de corte, ó, certinho, pontilhado, para você recortar, tá? E jogar. Claro que é uma versão reduzida, são menos peças, é uma escala reduzida. Os meeples que vêm de madeira no jogo, aqui eles são só umas bolinhas, né, representando. Não tem o castelinho 3D, então é para teste, é para conhecer, é uma demonstração. Só o importante é assim, não é uma versão que você joga uma rodada, tá? Joguei uma rodada e não é. Você vai jogar o jogo completo para duas pessoas do jeito que ele é. Com uma limitação ali do tamanho das peças, enfim, né? Desses detalhes que eu falei. Nem se compara, mas para conhecer o jogo é muito bacana, tá? Então a gente deixa aí a recomendação para que vocês baixem. Depois eu vou deixar aqui o link, mas é bem tranquilo, é um PDF aí. E algumas pessoas perguntaram se poderia imprimir preto e branco, né? Preto, no caso, tons de cinza, enfim, cada um fala de um jeito. E não dá, porque as cores são fundamentais para jogar. Então não dá para imprimir preto, tem que ser colorido, tá bom? Ana Paula Santiago, legal, obrigado pela presença, parabéns por passarem de 10 mil seguidores. Juliano Giacometti, Paper Games salvando vidas, legal. Bom, a próxima coisa que eu quero falar aqui, nós temos uma série de atualizações. Quero fazer um tour bem rápido aqui, tá? Que é dos jogos anunciados. E aí vai entrar alguns assuntos aí. A gente recebeu muita pergunta sobre o status de alguns jogos. Agradecer aqui, nós estamos com 108 pessoas, então mais de 100 pessoas, tá? Muito obrigado aí mais uma vez pela presença. E a gente já vai fazer o sorteio, daqui a pouco eu vou falar isso e a gente já parte aí também pro sorteio. Bom, primeira coisa, o Spyfall. Hoje, por uma coincidência, nós temos o sorteio da cópia autografada do Spyfall e das promos. Mas uma notícia é que o Spyfall está voltando, finalmente. Está esgotado, não tem nenhuma loja, não tem nem para remédio, tá? Eu tive dificuldade até de pegar uma cópia que estava aqui, que era nossa, porque eu não estava achando nem a minha cópia, tá? De tanto que ninguém tem mesmo. Então eu tive que estar fazendo, tá? Inclusive aqui, ó, esta caixa já é da segunda tiragem, tá? É uma pequena diferença, alguns detalhes aqui que a gente mexeu na arte, mas muito pouco. O importante é que está voltando. E qual que é o prazo, né? Porque o que todo mundo quer saber, o lojista quer saber e o consumidor quer saber qual que é o prazo para voltar. O prazo é em torno de 10 dias, tá? Vamos colocar em torno de 10 dias. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Tem a questão que a loja tem que fazer o pedido, né? Tem que chegar para a loja. Então, esses 10 dias que eu estou falando é o prazo para a Paper Games liberar a venda. Aí tem loja que pede mais rápido, outras mais devagar. Então, daí vocês cobrem as suas lojas preferidas, tá? Então, isso responde também muitas caixinhas, muitas perguntas que vieram para nós na caixinha que a gente deixou, era falando do Spyfall, tá? Então, vai voltar e, assim, a gente tá bem ansioso também para que volte,
para atender mesmo, porque a ideia nossa é sempre atender o que o público, o que o consumidor quer. Então, fica aí essa informação. E aí tem uma outra coisa que também muita gente perguntou, que é sobre o Spyfall 2, tá? O que é o Spyfall 2, para quem não sabe? É uma segunda caixa com outros cenários, outros locais, que você consegue jogar até 12 jogadores. Essa versão você consegue jogar só até 8, e a versão, essa aqui é até 8, e a versão, a Spyfall 2 são até 12, e no Spyfall 2 são 2 espiões. Até tem uma carta que é de uma espiã e de um espião. E aí você pode ter até 2 espiões. Muda um pouco o modo de jogar, alguns detalhes. E dá para combinar as caixas. Isso é muito legal, porque você pode misturar a caixa 1 com a caixa 2. O Spyfall 2, o que aconteceu, gente? Sendo muito transparente aqui, né? Ele iria ser impresso agora, só que a gente decidiu imprimir a versão 1, né, o Spyfall, porque realmente estava faltando no mercado. E aí o Spyfall 2 nós jogamos mais para o final do ano. Então vem, e dentro da nossa programação está programado para o final do ano. Não sabemos ainda se vai ser mesmo até dezembro, mas provavelmente sim. Eu sempre falo provavelmente porque a gente não dá data, a gente não dá um dia, data, hora, nada específico. São estimativas, tá? Então não se preocupem, quem já tem o Spyfall, vai aproveitando, vai jogando aí que mais um tempinho vem a caixa 2. Quem não tem, vai ter oportunidade de comprar agora, tá? Outra pergunta que já tem gente aqui no chat, e a caixinha de perguntas também explodiu de pessoas perguntando sobre o Pegging 6, tá? Então chegou a hora de falar o Pegging 6. Ele até tá aqui, né? Já mostrei aí a hora que eu mostrei o Kingdom no Duel. Pegging 6 foi um sucesso absoluto, tá? A gente vendeu muito rápido a primeira tiragem. Depois de muitos anos sem disponibilidade no Brasil, a gente trouxe de volta na edição aqui de 25 anos, que é uma edição que tem 28 cartas especiais e um novo modo de jogar completamente diferente usando essas cartas. E está voltando. Então a boa notícia é, se você não tem o Pegging 6, se você é um lojista que está sem, se você é um consumidor que está procurando, existem poucas lojas que ainda tem, tá? Então se vocês procurarem aí, vocês vão ver que ainda tem alguma coisa, mas no geral, diria que 95% das lojas não tem mais, acho que 98%, mas está voltando. Qual que é a previsão? Eduardo, qual que é a previsão? Previsão do Pegging 6 em torno de 30 dias, tá? 30 dias, talvez 20, 30, a gente sempre coloca uma média. Então, considerem aí 30 dias, eu acho que vai ser menos. A gente está conversando com o nosso fornecedor, pedindo para eles assim se desdobrarem lá, até deixar um abraço para o pessoal e para todo mundo, né, que trabalha na produção dos nossos jogos. A gente valoriza muito o trabalho de toda a equipe lá, e eles estão se desdobrando, e a gente acha que o Pegging 6 entre 20 e 30 dias. Talvez uns 20 dias, eu acho que vai dar uns 20 dias. Vai ficar muito próximo do Spyfall. A gente não sabe se vai ser junto mesmo, né, no mesmo dia, mas vai ser muito próximo, tá bom? Vamos ver aqui o chat. O pessoal, olha lá, perguntando do Pegging 6, eu falei. A Jéssica também, o pessoal falando aqui, Pegging 6 é ótimo, a Alzira falou, Rafael Munhoz, muito bom mesmo. Rafael Munhoz perguntando, já cogitaram trazer jogos da Oink Games? Já, mas a princípio assim, isso a gente não conseguiu, e a princípio isso está com outra editora, tá bom, gente?
O João Baldo, quando eu comprei era o último da loja. Então, João, esgotou muito. A gente teve, assim, esgotou muito rápido. A gente teve lojas que na primeira semana esgotou e não conseguiu mais comprar, tá? Então a gente correu aí, até está um pouco em falta com isso, porque já deveria ter voltado, tá? Mas está voltando. E tem uma coisa muito importante. A gente também lançou junto, não dentro da caixa, tá? Fora da caixa, como um item promocional, 3 expansões por Pegging 6. Então, além desse modo novo de jogo da edição de 25 anos, 3 expansões. Muitas pessoas perguntando se essas expansões voltam, e sim, elas voltam. E aí entra naquela política nossa. Nas primeiras semanas de venda, vamos ter essas expansões para distribuir para as lojas e, né, para os consumidores, mas isso é limitado tanto em número, né, quantidade limitada e tempo limitado. Então a gente recomenda que quando vocês verem que voltou nas lojas, conversem com o lojista, vejam, porque vamos ter as expansões, mas pode ser que quando você for comprar não tenha mais. Então fiquem ligados aí, porque isso é só no começo. Geralmente são os primeiros 10 a 15 dias da venda de cada tiragem que a gente distribui, ou até esgotar. Então se esgotar, acabou, acabou. A gente não faz uma quantidade grande, nenhuma promo, nenhuma expansão a gente faz. Quando é distribuição gratuita, que é a maior parte do que a gente tem, é realmente limitado, tá? Tem uma pergunta muito boa do Rodolfo, que é se as cartas promocionais, né, expansão do Spyfall, vão voltar com o jogo. Sim, é o mesmo caso, tá? A gente tem aqui, até vou mostrar, porque depois na hora do sorteio eu vou mostrar. Isso aqui é a capa da promo, inclusive essa é a do sorteio, porque tem aqui, o autógrafo do autor tá aqui. Mas tá aqui, são essas cartas é uma localidade nova chamada Convenção de Jogos. Então é um kitzinho, né? É um ziplock que vem, essa carta vem dentro. E sim, teremos a promo do Spyfall também, tá? Eu esqueci de falar, foi bom que o nosso amigo aqui, o Rodolfo, perguntou. Mas é a mesma política, tá, gente? É nos primeiros 15 dias, talvez um pouco mais, um pouco menos, ou enquanto durarem os estoques, tá bom? A Ana Paula perguntando a promo do Bandido com mais saídas, se ela voltou. Assim, a gente está distribuindo essa promo de diversas formas. Então ela não acabou ainda, a gente ainda tem. E tem alguns jogos que estão saindo com essa promo. Às vezes a gente distribui para, dependendo do jogo, a gente coloca dentro. Existe um plano de na próxima tiragem do Bandido, do jogo Bandido, essa promo vir junto, tá? E aí, é claro, quem já tem, fica toda aquela história, mas eu já tenho o jogo. Mas assim, gente, não se preocupem, porque de tempos em tempos a gente vai distribuindo e uma hora vocês conseguem. Fiquem tranquilos. Rafael Munhoz, Paper Games é top. Grand Auster, valor de produção incrível. Legal, legal. Obrigado, Rafael. O Rodrigo Moreira. A de 8 saídas veio dentro de um Red 7. Impossível bloquear. Então, porque a gente está colocando essa promo do Bandido em jogos que a gente está fazendo, mas não tem uma regra, tá? Eu não quero que vocês associem que o jogo tal tem a promo tal, porque isso é aleatório. Quando a gente tem uma sobra ou quando a gente percebe que tem lá uma quantidade de jogos para fazer, a gente coloca a promo dentro, mas não tem uma regra, tá? Então, mas está vindo sim. Quem está comprando jogos mais recentes tem muita promo sendo misturada aí no meio dos jogos como uma surpresa mesmo. Bom, então a notícia é essa do Pegging 6 está voltando com as expansões, Spyfall está voltando com as expansões. Tem bastante gente perguntando a respeito do Clan. Clan, a gente fez o anúncio na live, não foi de agosto, foi na live de julho que a gente fez a chegada do Clan 2, né? A reimpressão do jogo Clan base e o Clan 2, que ele é uma outra caixa independente, mas que dá para misturar.
O Clan 2 a gente adiou um pouquinho, tá? Por conta de uma série de coisas que aconteceram, a previsão do Clan era para agosto agora, até o final de agosto era para ter saído o Clan e o Clan 2. A gente acabou adiando para provavelmente até o final de setembro. Então até o final desse mês não sabemos ainda, não é certeza absoluta, mas a nova previsão do Clan e Clan 2 é o final de setembro, começo de outubro, tá? Depende da nossa agenda lá de produção e de algumas outras coisas. Isso também responde uma série de perguntas que chegou para nós na caixinha, tá? Também teve muita gente perguntando do Clan 2. Legal, vamos lá. Que mais? Ok. Na semana passada, aliás, na live passada, a gente falou do lançamento do Cook Off, né? O jogo do Luiz Francisco, que já teve no Brasil muitos anos atrás. A gente vai trazer, se você não sabe o que eu estou falando, você procura aí uns posts para trás no nosso Facebook, no nosso Instagram. É um jogo muito legal, que muitas pessoas querem saber do jogo. Na live lá de agosto eu falei que a previsão era o final do ano. E continua sendo isso, tá, gente? Então o Cook Off continua com a previsão para o final do ano. Quando eu falo final do ano, pode ser final, pode ser o começo de 2021. Porque 2020 acaba que dá um ano atípico, né? A gente está praticamente aqui com o calendário virado de ponta cabeça com tudo que aconteceu, mas está aí em finalização de algumas coisas e já encaminhado para ser feito nos próximos meses aí, e o lançamento ser no final do ano, tá? Correndo tudo bem, será no final do ano. Vamos ver o chat. Juliano Giacomelli. Clan, comprei há 2 semanas e não consigo parar de jogar. É isso mesmo, é viciante mesmo. Ó, Rodrigo, fiquei entre ele e o Brave Hats. Peguei o Brave. O Clan é legal, dá para jogar com criança. Olha, Rodrigo, o Clan, se você gostou do Brave, provavelmente você vai gostar do Clan, tá? Ele é um pouquinho mais elaborado, ele demora um pouquinho mais, mas é tranquilo com criança, é muito bom. Pessoal elogiando aqui, ó, o André Luiz Oliveira, agradeço a presença aí, André. O Eric também bem ansioso pro Clan 2. Ah, verdade, ele lembrou da questão de que com o Clan 2 dá para você juntar as 2 caixas e jogar em 3 e 4 pessoas. Porque hoje o Clan, se você jogar só a caixa, o Clan ou o Clan 2 que a gente vai lançar, ele é para 2 pessoas. Mas se você juntar as 2 caixas, vai dar para jogar em até 4, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu estou respondendo essas perguntas do chat porque depois acaba passando, tá, gente? Então vamos alternando aqui. Tem só mais uma notícia para falar e daí a gente vai fazer o sorteio. O Ernesto está perguntando uma coisa que a gente também recebeu na caixinha de perguntas. Eu acho importante dar esse feedback para quem se inscreveu na época. Ele fala assim: ano passado foi anunciada uma parceria com os fãs da editora, chamado Embaixador da Paper Games, era o projeto Embaixadores. Esse projeto foi abandonado, até hoje não recebi o feedback. Olha, Ernesto, você e uma série de outras pessoas perguntaram também sobre isso, tá? O que aconteceu é que a gente recebeu pouquíssimas inscrições, então a gente esperava uma quantidade bem maior, tá? Mas não é por isso, isso é um comentário que eu estou fazendo. O problema é que a gente não conseguiu criar os mecanismos de controle das atividades dos embaixadores. Então pense assim, a Paper Games deu um título para mim de embaixador e me deu benefícios aqui. Eu tenho uma lista de benefícios e coisas que eu recebo e descontos e brindes e legal. A contrapartida seria muito complicado, a gente não achou um meio fácil, com poucas pessoas que a gente tem hoje na equipe, de monitorar, de acompanhar as atividades. Então o projeto foi adiado. Além disso, a previsão desse assunto retornar era no início de 2020, primeiro trimestre, veio a pandemia
e complicou e a gente acabou deixando o projeto por enquanto. Ele não foi abandonado, a gente ainda quer muito fazer esse programa dos embaixadores, mas a gente ainda está tentando imaginar e definir mecanismos, né, meios, métodos para a gente saber o que os embaixadores estão fazendo, porque até para explicar um pouco da ideia, não era uma coisa livre, né? Tipo, eu sou o embaixador. Não, ia ter uma série de requisitos e de tempos em tempos seria reavaliado esses requisitos, tá? Então, enfim, fica aí o feedback sobre isso, tá? O Leandro Aguiar, Leandro Zombie, boa noite, Leandro, prazer ter você aqui. Bom, o pessoal está perguntando do anúncio, o anúncio é já. Agora eu quero entrar no... faltou uma coisa, gente, eu preciso falar do Andu. Quem lembra do Andu? Tem gente aqui no chat perguntando do Andu. O Andu é uma série de 3 caixas, 3 jogos, 3 casos, aonde uma pessoa morreu e os jogadores são viajantes do tempo, que eles vão viajar no tempo e tentar mudar o destino daquela pessoa que morreu, tentando salvar aquela pessoa. São 3 histórias, são 3 caixas. Teve um atraso muito grande na produção, mas a boa notícia é que finalmente, não estou inventando não, tá aqui na pauta, tá? Finalmente vai chegar o Andu. O Andu está em produção, tá? As 3 caixas vão ser lançadas simultaneamente. É muito complicado, é muito texto, é muita coisa. A gente está numa fase de revisão assim, de pente fino mesmo. É complicado porque depois a gente sabe que se tem lá uma vírgula errada, vem lá, né, o pessoal crucificar a editora. Então a gente está tomando o máximo de cuidado, atenção, passando, né, por muitas pessoas, mas está em produção, tá? Já tem uma parte que já está até pronta, parte de caixa, algumas coisas, e as cartas estão na fase final. E a gente não está dando uma data, mas é até o final do ano, né? Tá vendo que tudo que eu estou falando é até o final do ano, né? O Spyfall, Pegging 6, não, o Spyfall, Pegging 6 é agora, tá? O Claim é mês que vem, talvez final desse mês. Aí a gente tem o Andu, que vem na sequência, e mais pro final do ano com o KOF, e ainda tem o jogo que eu vou anunciar hoje aqui, que também é até o final do ano. Então o ano tá curto, né? De tanto tempo que a gente, né, ficou aí com essa história da pandemia, teve muito atraso, o ano tá ficando curto. Então o Andu volta, aliás, chega em breve, tá? Vamos fazer o sorteio e logo depois do sorteio a gente vai para o anúncio do jogo. Agradecer aqui 120 pessoas, acredito que é o nosso recorde aí das lives. Muito obrigado a todos. O sorteio, pessoal, a gente deixou no nosso Facebook, agora mais ou menos umas 2 horas atrás, quem quisesse baixar um PDF com a lista, né, que tem o número, um pedaço do nome da pessoa e um pedaço do e-mail. Eu não recomendo baixar, quem quiser tá lá, vai ficar lá, até por uma questão, né, de transparência, de lisura. Mas tem 70 páginas o PDF, então não sei se é uma boa. Depois quem quiser ver por curiosidade, tá lá. Eu vou mostrar aqui rapidamente, tá? E então falando do processo aí do sorteio, como é que funcionou o sorteio, né? O que está sendo sorteado, primeiramente? É uma cópia autografada do jogo Spyfall, que está aqui. Essa cópia, e tá aqui o autógrafo do Alexander. Ele até assinou Alejandro, porque ele me explicou lá, a gente conversou na última feira de Essen, em outubro do ano passado, e ele falou que o nome dele é impronunciável, porque ele é da Ucrânia, e é em ucraniano, mas a tradução seria Alexandre. Se fosse traduzir para o nosso idioma, seria Alexandre. Então ele em inglês é Alexander, então ele se apresenta no idioma, e aí eu não sei se ele
o porquê, acho que ele achou que a gente falava espanhol e ele assinou aqui Alejandro, tá? Mas enfim, tá aqui, a gente vai sortear, não é só a tampa, tá, gente? Não é só a tampa, não. O jogo inteiro e mais 7 kits com as cartas autografadas. Então eu mostrei aqui, são 7 kits da promo. Nós temos aqui essa promo, tá? Que é a convenção de jogos, é uma localidade nova. E como é que funciona? Ele assinou todas as cartas e uma de cada kit, né? Essa daqui tá assinado na capa, mas tem promo que tá assinado nas cartas, tá? Que nem essa aqui, por exemplo, tá assinado nas cartas, mas serão 7 promos e um jogo. Então teremos 8 contemplados. Então como é que vai ser a dinâmica do sorteio? Eu vou mostrar aqui rapidamente na tela a planilha. Tem um número para cada inscrito. Essa inscrição já acabou. Ela ficou rodando por mais de 2 meses. Acho que deu quase 3 meses. Tinha um formulário para preencher com os seus dados. E aí você participava, tá? Então não dá mais tempo. E a gente já falou bastante aqui, tá? Sobre isso. Olha lá, Laís Cavalcante está aqui com a gente, a Celina, Juliano Jacomé, dedos cruzados. Ó quem está aqui, o Gustavo Lopes, do Gambiarra. Prazer, Gustavo. Bom contar com a sua presença aqui. Bom, então eu estava falando, eu vou mostrar a planilha rapidinho aqui, tem quase 2.500 pessoas. O que a gente fez? A gente divulgou uma planilha que tem só os primeiros 8 caracteres, 7 ou 8 caracteres do nome e do e-mail. Então, você consegue se localizar lá se você quiser. O que eu vou mostrar aqui na tela, depois que o número for sorteado, é essa versão curta, mas aí eu já tenho aqui no meu outro equipamento a planilha com o nome e a localidade da pessoa para a gente anunciar. Se vocês conhecerem a pessoa e a pessoa não está aqui e tal, avisem, né? Façam aí essa divulgação. Depois a gente vai entrar em contato por e-mail com todo mundo pedindo os dados para fazer o envio, tá? Vou começar pelos 7 kits de cartas promocionais e o último sorteio aí sim vai ser da cópia autografada. Para isso eu vou usar um site chamado Random, que ele gera números aleatórios. Então você coloca o primeiro número e o último número da faixa e ele gera, e é um site bem confiável que a gente costuma usar nos sorteios e outros lugares também usam, tá? A gente está ao vivo, eu espero não ter nenhum tipo de problema, mas vamos lá. Eu vou alternar aqui a câmera para o meu monitor, vou colocar aqui, deixa eu abrir aqui. Eu acabei esquecendo de colocar na minha tela a planilha deixa eu ver aqui. Aí eu já aviso vocês. Eu acho que eu vou conseguir mostrar. Acho que vai dar certo aqui. Deixa eu só pôr no lugar. E aí eu vou mudar a câmera para poder mostrar para vocês certinho. Gente, é mais por uma questão, tá? De realmente, né? Aquela história de matar a cobra e mostrar o pau. Vamos lá. Vamos ver se está aparecendo aí na tela o meu... Ver se aparece o PDF, tá? Tô esperando só porque tem um delayzinho entre a minha gravação e o ao vivo. Então na hora que eu ver que está mostrando aqui, ó, eu vou passando. Eu acredito que está mostrando. Vamos ver. Tá assim, ó. Então tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Esse PDF tá lá disponível para download depois se alguém quiser. É muita gente, ó, são 70 páginas. Então eu vou rolar aqui, ó, só para mostrar rapidinho os números, ó. Tá tudo aqui, tudo certo. Isso aqui vai, ó, passou de 1.000, 1.200, 1.300, 1.500, 600, 700, 1.800, 900, 2.000, 2.100, tal. O último número é 2.360, 2360, tá? Esse é o último número.
Então, é em cima disso aqui que a gente vai fazer o sorteio. Vou colocar o número 1 e o número 2360 como número final, tá? No chat, olha lá o Felipe falando, podia ter um sorteio para quem está aqui na live. A gente tem que organizar isso, porque como que a gente não tem como saber quem está na live exatamente, né? Então eu vou mudar aqui pro meu browser. O site do Random tá aqui. Eu preciso que vocês me digam se vocês estão vendo. Eu vou pôr aqui 2360. Então, o número inicial é o 1 e o número máximo, o número final é o 2360, certo? 2360. Eu vou apertar esse botão Generate aqui. A hora que eu apertar esse botão Generate, ele vai mostrar aqui onde está esse Result, vai mostrar o número sorteado. E aí a gente vai checar lá na planilha e vamos fazer isso para cada um dos premiados aí, para cada um dos que serão sorteados. A Patty Team confirmou que está vendo, então vamos lá. Vou primeiro aqui, então a gente está sorteando 7 expansões pro Spyfall. Não é o jogo ainda. Então o primeiro sorteado. 581. 581. Então 581. Rafael H. O e-mail dele começa com Carva Raf. Aí vamos ver aqui na minha planilha. Opa! Peraí, gente. Eu estou verificando aqui, tá? Os auditores estão vendo. 581. Rafael Henrique de Oliveira Carvalho, de Uberlândia, Minas Gerais, tá? Então, parabéns ao Rafael, nosso primeiro contemplado. Vamos voltar lá para o site, tá? Para vocês entenderem, eu não preciso digitar de novo aqui, é só eu apertar o Generate de novo que ele vai de novo selecionar um outro número, tá bom? Vocês estão vendo, tá tudo certo, né, gente? Vamos lá, então. Generate. Mais uma vez, a segunda promo. Número 1173. Tá? Então, 1173 é a Michele. O e-mail começa com semiconf. Então, agora, vou verificar aqui. 1173. É a Michele Bertanese da Cunha Cândido Melo, de Vitória, Espírito Santo, tá? Então, a Michele foi a segunda contemplada. Parabéns, Michele. Vamos para o terceiro colocado, tá? Então, de volta aqui o nosso site, Random. Deixa eu ver aqui como é que tá o chat, se tá tudo ok, o pessoal tá aí, tá vendo. Estamos com 121 pessoas. Legal. Ok, vamos fazer vamos pro próximo. Vou clicar no Generate e vai um novo número. 1912, 1912. Então, vamos procurar aqui, 1912. É o Hélio. Hélio TS. Deixa eu ver quem é essa pessoa e de onde ela é. O Hélio é o Hélio Tsun Wang, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Tá? Então o Hélio Wang também ganhou aí terceiro contemplado. Vamos pro próximo, quarto agora. Opa, coisa errada aqui. Então tá, de novo, vamos clicar no Generate.
Número 1799. É a nossa quarta promo. 1799. É isso? Espera aí. 1799. 1799. Arthur M. Vamos ver quem é o Arthur M. 1799. Vamos ver de onde é o Arthur. Arthur Manson. Ele é de Navegantes, Santa Catarina. Parabéns, Arthur. Muito legal. Então você ganhou aí a quarta cópia dessa expansão do Spyfall. Vamos voltar aqui para o Random. Quinto sorteio, quinto colocado. A Juliana aqui, o pessoal querendo saber do anúncio, já. Terminando o sorteio, a gente já vai fazer o anúncio. Próximo, quinto colocado, quinto premiado, 1603. Então, 1603, Luciano. Vamos ver quem é o Luciano. Luciano, só está escrito Luciano. Aqui vou ver na minha planilha aqui no meu controle de quem fez o cadastro. Luciano Estevão. Ele é de Curitiba, Paraná. Então, Luciano, parabéns. Quinto contemplado com o kit com a expansão do Spyfall autografada. Próximo é o sexto contemplado. Generate, mais uma vez. Número 100. Vamos ver quem que é o número 100. 100. Aqui 100 vai ter um monte, né? Lá. É o Ayrton com YL. Deixa eu procurar. Vamos ver de onde é o Ayrton. Ayrton Langman. Ele é de Curitiba também. Ei, Curitiba. 2 contemplados aí. Ayrton Langman. Parabéns. Então agora é a última promo, tá? Último kit. Dá uma olhadinha no chat aqui. Não, tá ok. Legal, gente. Mais um então. Generate. Número 224. Então, o último contemplado é o 224. Vamos ver quem é o 224. 224, John Kell. Tá cortado o nome. Vamos verificar quem é ele. John Kelvin dos Santos. Ele é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, parabéns, John. Você foi aí o último contemplado com esse kit de cartas promocionais autografadas, tá? Voltar aqui para mim. Então, pessoal, legal. Agora, então, vai ser o sorteio da cópia autografada. É o mesmo mecanismo, tudo igual. Então, a gente só tem uma cópia, infelizmente. A ideia era esse sorteio. O último sorteio que a gente teve foi a da cópia autografada do Kingdomino. Era só o jogo. Nesse, a gente teve a oportunidade aqui de aumentar, né, a premiação e premiar 8 pessoas. E eu já vou falar do próximo sorteio, tá? Então fiquem aí que na sequência eu vou falar do próximo. Mas agora então, o grande momento, vou fazer o sorteio da cópia autografada aqui, que é o nosso último sorteio. O pessoal está aqui na nossa live, 120 pessoas. Então vou mudar aqui de novo a câmera e vamos lá. Só quero que vocês confirmem se vocês estão vendo aqui, porque toda vez que eu saio e mudo, eu gosto de ter certeza que está todo mundo vendo para não ter nenhum problema, tá? Vou esperar um pouquinho. E o que está mostrando aqui na tela, o 224, é o último número que a gente acabou de sortear. Tá? Então daí eu vou clicar de novo no Generate para ser o último
último número, último sorteio, tá? Pessoal confirmando que tá vendo, que tá tudo certo. Então vamos lá, o grande momento. Rufem os tambores que nós não temos aqui. 2281. 2281. Vamos lá, quem que é o 2281? 2281. Vinícius. Vinícius, e o começo do e-mail dele é Vinimela. Vamos ver aqui quem é o 2281 Vinícius. Vamos ver de onde é o sortudo. Vinícius Gonçalves. Ele é de Jundiaí, tá? Então, Jundiaí aqui de São Paulo, próximo aqui de nós, ganhou a cópia autografada do Spyfall, tá? Então, é isso. Muito legal. Espero que todos tenham gostado aí de ter participado. Pelo menos vale, a gente fala, né? Vale a intenção, vale a brincadeira. É claro que todo mundo quer ganhar, mas a gente não teve aí... hoje até teve muito prêmio, né? Tivemos aí 8 contemplados. Então, agradeço a todos que participaram, a todos que fizeram, né, o cadastro e concorreram aqui. E já aproveitar para falar para vocês do próximo sorteio. Por quê? Porque a gente não para de fazer sorteios. Não sei até quando a gente vai conseguir, porque agora as cópias estão acabando. Vou dar uma olhada aqui no chat. Não foi dessa vez. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tem um... Parabéns aos ganhadores, legal. Ó, o Lucas perguntando quando o Spyfall volta. A gente falou no começo, Lucas, em torno de 10 dias vai ter Spyfall para comprar nas lojas, tá bom? Isaías, parabéns para quem ganhou, quem não ganhou, tamo junto. Isso aí, o Juliano Giacomelli, não foi dessa vez, tal. O Rafael Munhoz está perguntando se vai ter mais uma expansão do Oh My Goods. E eu não tenho resposta para isso ainda, tá, Rafael? É cedo para a gente falar, depende das vendas da expansão que a gente lançou. Então, é claro que a gente gostaria, sim, de ter esse lançamento de uma segunda expansão do Oh My Goods, mas por enquanto a gente não tem uma posição mesmo definitiva sobre isso. É um assunto que ainda está em discussão, tá? O André Luiz Oliveira, já aproveitando aí, vou emendar, ele perguntando das expansões do Port Royal. É o mesmo caso. A gente está em conversas com a Pegasus, mas a realidade, gente, é que a Pegasus, eles querem uma tiragem alta, tá? Nenhuma editora lá de fora, eles não têm essa coisa de, é uma expansão, vai vender menos, vai vender pouco, Não, eles querem vender, eles querem licenciar a expansão do mesmo jeito que eles licenciam o jogo. E muitas vezes para nós não é viável fazer uma quantidade tão grande. Então, nós estamos em uma discussão com a Pegasus a respeito disso. E é uma discussão até parecida com a do Oh My Goods, que é outra editora. Mas nós gostaríamos de trazer, mas não posso confirmar e nem afirmar nada no momento, tá? A Denis Capella perguntando das expansões do Bonanza. É uma chuva de perguntas sobre expansão. É o mesmo caso. Tá, Denis? Então, tudo que eu falei vale para todos os nossos jogos. Bonanza, Port Royal, tá? Inclusive do Saboteur. O Saboteur a gente está um pouco mais próximo de conseguir um acordo para lançar a expansão do Saboteur, que é o Saboteur 2, tá? Mas todos os jogos, né, todos os outros têm essas questões que é muito complicado, porque às vezes o número de cópias que a gente tem que trazer da expansão para poder trazer é igual ao do jogo base. Então, se a gente imprimiu, por exemplo, 1000 cópias do jogo base, o que a editora lá de fora pede é que seja 1000 cópias da expansão. E a gente sabe que não é todo mundo que comprou o jogo base que vai comprar a expansão. Então, esse assunto é antigo, eu já falei isso várias vezes, tá? O Torugo perguntando, e o Santa Maria? Mesma coisa, mesmo caso, tá? Como eu falei, vale para todos os nossos jogos.
Expansões dependem de venda do jogo base, negociação com a editora lá fora para conseguir uma tiragem menor, preço. Aí se a gente consegue trazer uma tiragem menor, às vezes o preço fica alto, aí tem reclamação do preço, porque o preço da expansão está maior do que do jogo base. Isso é muito comum, né? Com todas as editoras acontece isso, e muitas vezes é porque a editora trabalhou para conseguir trazer a expansão, e aí na hora de fazer o preço ela fica mais cara, por conta dessas questões de tiragem, tá? É isso. O Reginaldo perguntando se o Saboteur 2 está confirmado. Ainda não, Reginaldo, mas estamos perto de um acordo. Eu diria que tem grandes chances, apesar de não ser a confirmação, tá? Olha lá o William. O William veio agradecer do Kingdomino autografado. Vocês lembram do sorteio do Kingdomino? Quem ganhou foi o William. Ele tá aqui no chat, tá? E ele fez um vídeo, inclusive, mostrando e veio agradecer. Então, gente, os sorteios são reais, tá? Todo mundo recebe, tudo certinho. E, enfim, vamos tocar aqui que tem ainda o nosso anúncio, tá? Então, antes eu vou falar do próximo sorteio. Qual é o próximo sorteio, né? Se gosta de fazer essas ações, como eu disse, vai chegar uma hora que não vai mais ter o que sortear, mas a gente tem em breve, tá? Tem um período aí da gente criar a interface, fazer os ajustes, mas a gente vai iniciar um novo sorteio, e esse é muito especial, que é o jogo que a gente acabou de lançar, tá? Que é esse aqui, ó, Kingdomino Duel. Vocês estão vendo que essa caixa não tem o logotipo da Paper Games. Porque essa caixa eu peguei quando eu fui lá para a feira de Essen na Alemanha, ano passado. Conversei com o Bruno e com o Ludovic, que são os autores, o Bruno Catala e o Ludovic Montblanc. Até uma consideração aqui que eu quero fazer, essa dupla, o Bruno Catala e o Ludovic Montblanc, eles são os autores de um jogo muito famoso chamado Cyclades, tá? Ou Cyclades, que muita gente gosta, é um jogo bem pesado, assim, bem legal, mas então é uma curiosidade para vocês. O Kingdomino Duel, ele é da autoria deles. Então tá aqui, ó. O que essa caixa tem de especial? Os autógrafos do Bruno, aqui, Dice is Life, dado é vida, e a assinatura do Bruno Catala. Aqui é a assinatura do Ludovic, ele não escreveu nenhuma dedicatória, mas está aqui. E aqui nós temos a assinatura do ilustrador, e ele colocou aqui, ó, um dadinho, aqui está escrito Essen 2020, e aqui ele colocou um dado especial com as cruzes apenas para o proprietário desse jogo. Que no Kingdomino Duel, essas cruzinhas aqui nos dados, elas são muito importantes, tá? Então ele acabou fazendo aqui essa assinatura dele, que é do Cyril. Então nós temos autógrafo do ilustrador e autógrafo, dos dois autores aqui, tá? Não é a caixa vazia, tá, gente? Aqui tá só a caixa, mas vai o jogo inteiro. E a gente começa aí muito em breve. Eu acho que mais uns 15 dias, aí mais ou menos, a gente vai ter a página no ar. Ainda não está no ar, tá? Não está no ar, mas eu aviso aqui, e fiquem ligados aí Fiquem ligados no nosso Instagram, é isso que eu falo, gente. Vocês têm que ficar de olho no Instagram, no Stories. Quando vocês verem, uma coisa que eu queria falar, deixa eu ver aqui. Saboteur, tal, o pessoal falando que quer, que muito legal, mas ótimo. Hoje em dia tá assim, a gente abre o Instagram, primeiro, as primeiras 5, 6 bolinhas é tudo live. Pode ser o horário que for, 3 da manhã tem 6 bolinhas de live. E aí depois as bolinhas dos stories vai assim, telas e telas e telas, você até cansa o dedo
Então, muita gente acaba não vendo nossos stories. É a mesma coisa o feed, né? Hoje em dia você segue lá 200, 300 pessoas, você fica rolando, até gasta a digital do dedo e não chega. Então, de vez em quando, abra o perfil mesmo. Clica lá, procura lá a mãozinha, né? Que tá aqui, inclusive aqui, ó, o nosso símbolo. Vai lá, visita nosso Instagram, tá bom? Vamos fazer o anúncio então, porque já estamos aí completando um pouco mais de 1 hora de live. 123 pessoas. Agradeço novamente a presença de todo mundo. E deixa eu ver aqui se tem alguém no chat, alguma coisa. Irado, legal. Lindo, que massa. O pessoal elogiando. Legal. Muito bom. E vamos fazer um anúncio então, né, gente? Senão o pessoal vai dormir, vai embora. Tem a parte de perguntas, né? Mas eu respondi a maioria. A maioria das perguntas da caixinha, se a gente não tiver aqui a sessão de perguntas hoje, é porque realmente tudo, a maioria até tá aqui, ó. Tá aqui na tela as perguntas. Pessoal perguntando do Spyfall, Kukoff, cadê o Kukoff, Saboteur 2 que eu falei, Claim. Tem muita gente perguntando se vai ter mais jogo da linha Pocket esse ano ainda. E a resposta é sim. Teremos aí, se correr tudo bem, mais 1, talvez até 2 jogos. É que o ano tá curto, né, gente? Mas eu acredito que ainda esse ano, pelo menos mais 1 jogo da linha Pocket vem, tá? E o pessoal perguntando de expansão. Tem uma pergunta da expansão do Kingdomino, que é uma clássica também. É o Adriano Arcuri. Ele sempre acompanha a gente. Ele até pôs assim, a clássica pergunta que não pode faltar. A expansão do Kingdomino está chegando? É a mesma coisa que eu falei, Adriano, das outras expansões. Todas as expansões a gente está conversando, mas é aquilo, tentando chegar no meio termo que fique interessante para todo mundo, tá bom? Então olha lá, já completamos a parte de perguntas, então só sobrou aqui o anúncio, tá? Uma coisa que eu quero falar também, deixa eu ver aqui, ó. Ok. Deixa eu falar uma coisa. O Kingdomino Duel, gente, tá? Vou falar de novo do Kingdomino Duel. Assim como outros jogos nossos, tá aqui. A Paper Games não trabalha com pré-venda, tá? Então, todos os nossos jogos, eles chegam para nós, chega lá no nosso depósito, a gente faz uma amostragem, a gente abre, dependendo da tiragem do jogo, a gente abre 5, 10, 20 cópias, verifica se está tudo ok, não importa se é importado, se é nacional, foi feito aqui, foi feito fora, a gente faz essa amostragem, vê que está tudo ok, faz toda a parte fiscal, deixa tudo certo, aí a gente abre a venda para as lojas, tá? Por que eu estou falando isso? É lógico que a loja leva um tempo para receber. E quando ela faz o pedido, ela fez o pedido com a Paper Games, ela vai demorar um tempo para receber. Dependendo de onde essa loja está, pode ser 2, 3 dias e pode ser 10 dias, até 15 dias. E de quando a loja fez também. As lojas, elas acabam usando o termo pré-venda, venda antecipada e vários nuances disso. E realmente, para a loja é uma pré-venda, porque a loja está vendendo sem estar no estoque dela. Mas está no nosso estoque. Então as pessoas acabam confundindo, imaginando que está sendo uma pré-venda, que é uma coisa extremamente comum, outras editoras fazem, que é, o jogo vai chegar daqui, sei lá, 3 meses, 6 meses. Né? É um Kickstarter, é um Catarse, para daqui 1 ano. A gente teve aí recentemente campanhas assim que é para 2 anos, 1 ano e meio. Nossa, então, enfim, não é para nós, a gente não faz pré-venda. Nossos jogos só são liberados quando estão em estoque. Tá? Então, quando vocês verem a loja lá pondo pré-venda, não estou aqui falando que as lojas estão erradas, porque, como eu disse, acaba sendo uma pré-venda, mas eu chamaria de encomenda.
Então você está encomendando o jogo. Sabe quando você ia comprar livro antigamente? Principalmente livro de escola que você tinha que ler. Aí você ia lá na livraria, encomendava o livro, né? É mais ou menos isso. É o tempo de chegar o jogo para a loja, tá, gente? Então assim, tô fazendo falando isso aqui, porque a gente recebe muito e-mail, Instagram, direct, do pessoal falando assim, mas por que é pré-venda? Mas quando chega? Quando chega? Gente, então a gente vê essas perguntas, eu fico chateado, assim, entendeu? Fico meio preocupado, meio chateado, meio nervoso, porque dá a impressão que a gente está fazendo pré-venda. Eu tenho alguma coisa contra as pré-vendas? Não. Tem editora que quer vender hoje um jogo que vai entregar daqui a um ano, seja porque é uma campanha, é uma coisa de fora do país, enfim, cada um sabe de si. Mas a gente não tem pré-venda, tá? Não tem, esqueçam. Quando vocês lerem lá pré-venda, entendam que é o tempo de chegar na loja, tá? E claro, a gente conta com uma rede muito grande de lojistas, somos muito gratos a essa rede de lojistas. Sem esses lojistas a gente não teria os números que a gente tem de venda. Reconhecemos o trabalho de todos, mas a gente gosta de deixar claro para o consumidor, muito transparente isso. Porque às vezes a gente deixa de vender, principalmente jogos muito esperados, a gente poderia abrir a venda. Eu vou abrir porque vai chegar daqui um mês, 2, 3, vamos. Mas é uma decisão interna nossa de não ter pré-venda, tá bom? Então vamos para o anúncio, chega, né? Vamos lá. Então o anúncio é o seguinte. Esse jogo, ele está sendo lançado, foi lançado recentemente dos Estados Unidos, e ele vai ser lançado na Europa agora em setembro. Então é um jogo novo, ele é um jogo que acabou de chegar no mercado há pouquíssimo tempo nos Estados Unidos, coisa de um mês, e vai chegar agora na Europa, os países da Europa, e nós vamos tentar lançar aí com uma diferença muito pequena de tempo. Então não estranhem se vocês falarem, nunca ouvi falar desse jogo. Sim, porque é um jogo novo, tá? É um jogo criado recentemente, lançado recentemente, tá bom? Então eu vou colocar aqui a imagem do jogo e vocês... e aí eu volto aqui para falar do jogo, vou revelar, vou pôr aqui a imagem e aí eu vou comentar um pouco a respeito do jogo com vocês, tá bom? Vocês estão vendo, estão ouvindo, né? Vamos lá. Vou mudar aqui, deixa eu ver o que eu tenho que desligar, o que eu tenho que ligar. Então vamos lá vamos contar até 3. 1, 2, espero que dê certo, né? Porque eu faço aqui as configurações e vocês sabem que na hora às vezes podem não dar, mas eu acho que vai dar assim. E vou pôr aqui. Então, o nosso anúncio de hoje é o jogo Cross Clues, tá? Esse jogo ele entra na nossa linha de caixas pequenas, que equivale às caixas aí do Saboteur, No Tanks, Bonanza. É uma caixa 10 por 15, tá? Não é pocket, ele já é aquela caixa um pouco maior, igual a do Pega em 6 que eu mostrei aqui agora há pouco. Deixa eu voltar para mim, que eu vou comentar um pouco sobre esse jogo. Então, gente, a caixa do Cross Clues vai ser igual a do Pega em 6, seguindo esse padrão nosso aqui. E o que é o Cross Clues? Aí, se a gente fosse traduzir, seria uma pista cruzadas, pistas cruzadas, né? Não pista de corrida, pista mesmo, né? De investigação. Infelizmente eu não tenho esse jogo aqui, eu tô com todos os arquivos, mas a gente não conseguiu produzir um protótipo a tempo, enfim. Eu vou mostrar aqui na tela algumas imagens e vou explicar, mas o jogo assim é muito rápido de entender a explicação e vendo a imagem vocês já vão entender. É um jogo cooperativo, tá? Então qual seria a definição do jogo? Ele é um jogo cooperativo de dedução de palavras a partir de uma dica. Então você vai tentar deduzir
né? Quais são as palavras que estão ali, vocês já vão entender, a partir de uma dica, tá? É um jogo cooperativo. Nós não temos muitos jogos cooperativos. Nós temos o Bandido, que é cooperativo, e o Hanabi. E esse vai ser o nosso terceiro jogo cooperativo, tá? Cooperativo tem muita gente que gosta, outros que não, mas esse tipo de jogo de palavras funciona muito bem. Existem outros jogos aí no mercado de outras editoras que são também cooperativos, que também são de dedução, um pouco diferente o mecanismo, né? O jogo é diferente, mas geralmente esses jogos de palavra, eles são cooperativos e funciona muito bem, tá? Então vou pôr aqui uma imagem para vocês verem, peraí, que seria aqui de como é que é o jogo, tá? Bem, aqui é uma imagem do jogo em andamento e eu já vou falar um pouco de como é que é isso, de como é que é a preparação dele, como é que começa, tá? Deixa eu mudar aqui e pôr o início, tá? Então, como é que a gente joga? Deixa eu ver aqui o pessoal. Legal. Já apareceu a imagem para vocês. Agora eu mudei a imagem. Então aqui é o começo do jogo. O jogo ele tem cartas e nós temos cartas de A até F, tá? O F não está aí, porque depende do modo de jogo. Então A, B, C, D, F. E a mesma coisa os números, ele vai de 1 a 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem uma grade que é 4x4, tá? Essas cartas que vocês estão vendo embaixo dos números e embaixo das letras são cartas duplas e frente e verso. Então são 4 palavras em cada carta. Cada carta tem 4 palavras. E na hora de fazer a preparação do jogo, você coloca, sorteia e abre e coloca aparecendo 4, no caso aí, né, são 4 e 4, então são 8 palavras aparecendo nos eixos X e Y, que é o eixo das letras e o eixo dos números, certo? E como é que você joga, tá? Eu vou mostrar aqui uma outra imagem que já é do jogo mais em andamento. Ó, vou pôr aqui para vocês verem. Isso aqui já seria quase que do final do jogo. Então, como é que funciona, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. O jogador, o que ele pega na mão? Imagine que você colocou nesse exemplo que eu mostrei, as cartas são de 1 a 4 e de A a D. Então, as cartas que os jogadores pegam na mão, elas vão ser as combinações. Por exemplo, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Vão ser essas 16 cartas, tá? C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4. Você embaralha essas cartas e cada jogador pega uma só, tá? Aliás, se forem 2 jogadores, são 2 cartas. Você fica com essa carta na sua mão e qual que é a ideia, né? Quando a gente começa o jogo, ele tá assim, ele não tem nada, tá? Então vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que na minha mão, eu tenho a carta D de dado 2. D2. O que está na coluna 2? Bear, que é urso. E na linha D, Earth, que é a Terra. Não a Terra do chão, é o planeta Terra, né? Eu tenho a carta D2. É um jogo cooperativo. O que eu preciso fazer? Eu preciso falar uma palavra, e só uma palavra, que os outros jogadores consigam entender que a carta que eu tenho é a D2. Então, o que a gente poderia falar de misturando urso e terra, planeta Terra? Então, imagine assim, eu vou lá e falo para os outros jogadores, pessoal, é o seguinte, a minha pista é natureza. Natureza. Os outros jogadores imediatamente vão começar a olhar e vão falar assim, ué, peraí, natureza? Bom, a primeira é carta. Carta com sobremesa. Ah, não é. Carta com diamante. Não é. Ah, cogumelo lá, que a linha 3, mushroom, é cogumelo.
Ah, cogumelo com diamante. Ah, não é. Ah, peraí, urso e terra, planeta Terra. Bom, urso e planeta Terra, natureza. Então é o D2. E aí os jogadores, eles podem conversar entre si, tá? Então os jogadores, eles debatem entre si e votam. Uma das pessoas anuncia e fala, olha, a gente acha que é o D2. Se você tem na mão o D2, ok. Você coloca lá o D2, a carta, no lugar, na posição, né? Onde cruza, coloca aquela carta. E qual que é a ideia? Você preencher aquela matriz, preencher essa tabela toda. O objetivo de você estar sendo do jogo, por ele ser cooperativo, é preencher o máximo de espaços. Então vou voltar a imagem aqui do final do jogo. Então vocês vejam que nesse final de jogo só ficaram 4 cartas sem ser colocado, tá? Todas as outras foram colocadas. Então vocês estão vendo lá o D2 lá, que é urso e planeta Terra? É o D2. Então a carta vai para aquela posição, tá? Imagine que tem lá o urso. Olha que interessante, eu vou dar um exemplo aqui muito bom. Urso e na linha B, né, a B, a palavra é dessert, que é sobremesa. É lógico que esse jogo não vai ser em inglês, tá, gente? A imagem que eu tenho é em inglês, mas o jogo vai ser em português. As palavras vão ser traduzidas. Então, imagine que eu vou pegar aqui, eu tenho na minha vez, na minha mão, a carta B de bola 2, B2. Essa é fácil de vocês imaginarem. Eu vou até dar uns segundos para vocês pensarem. Urso e sobremesa, alguma coisa doce, alguma coisa com açúcar. O que seria urso e alguma coisa doce, uma sobremesa, uma coisa assim? Já vem na nossa cabeça a imagem do mel, certo? Os ursos procuram mel, a gente tem desenhos disso, muita coisa, né? É uma tradição falar que os ursos têm essa coisa do mel. Então eu poderia falar mel, tá? O pessoal aqui falou. Ah lá, a Mi Forte falou o Pooh. O Pooh, realmente, seria uma dica, que é o ursinho Pooh. É outra dica, que é o urso que gosta de sobremesa, gosta de comer. Mas já teve gente, o Laio falou mel, o Luiz Francisco falou mel, tá? Então é isso mesmo. Então você vai falar mel. No que você falar mel, as pessoas, né, os jogadores que falaram mel, acertaram. Então você vai lá e coloca a carta B2 e preenche. Então o objetivo aí, gente, é você ir colocando as cartas. E o que acontece se errar? Imagine que eu chutou errado. Não é. Alguém falou uma coisa nada a ver. Essa carta, ela é descartada. Ela volta para o final do maço. Certo? E aí ela vai ser comprada só mais para frente, provavelmente por outro jogador. O jogo ele tem 2 modos, com tempo ou sem tempo. Então você pode cronometrar o tempo, que são 5 minutos, ou 10 se for a matriz maior. Ou você pode não cronometrar o tempo e ir até acabarem as cartas, tá bom? Outra coisa, modos de jogo. Existe o modo 3x3, que é o mais fácil, que eles chamam de expresso, tá? Então seria só ABC e 1, 2, 3. Eu vou voltar aqui a imagem para vocês verem. Seria só, por exemplo, o expresso, ele é ABC, 1, 2, 3. Seriam só 9 pistas. O modo clássico que eles chamam é esse que está na tela. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. São 16 pistas. E o modo Expert, que é o modo, né, Deus aí, ele vai do 1 ao 5 e do A até o F. Então seria 25 pistas, certo? A explicação desse jogo, eu estou demorando aqui porque eu não estou com nada na mão, né? Mas quando você vai explicar para alguém mesmo que vai jogar, a gente jogou aqui quando estava testando, são 2 minutos. 2 minutos você explica a regra e joga. Então tem essa vantagem. E aí a duração da partida, mesmo que você não cronometre, ela sempre vai girar entre 5 e 10 minutos, 15 minutos. É muito rápido, tá? É gostoso porque você joga várias vezes. Tem um pessoal que, enquanto a gente estava fazendo os testes também, muita gente estava
questionando a quantidade de combinações, né? Ah, quantas palavras tem, tal. Ah, eu falei errado. O Alencar me corrigiu aqui. Tá, eu tô falando F, não é F, é a letra E mesmo. Tô viajando. É de A a E, tá? Não é F, não. E... Ah, olha, o Zombie deu uma outra dica para aquela combinação lá que é Zé Colmeia. Realmente, ó, Zé Colmeia seria uma pista muito boa para urso e terra. Legal, legal. Bom, voltando. Então é assim, gente, 2 a 6 jogadores, o que é muito bom. 2 a 6 jogadores em 2 funciona bem, tá? Porque é cooperativo, você está jogando junto. E você pode jogar em 2 e fazer os 5 por 5, 25. Aí você pode jogar em 6 pessoas com 3 pistas, com 3, a matriz de 3, dá 9. Então você escolhe a dificuldade e o número de jogadores de acordo com o número de jogadores, tá? E a duração é pouca, pode cronometrar, como eu disse. Ah, e uma coisa legal, não tem ordem no turno. Todo mundo tá com uma carta na mão, então eu tô aqui com a minha carta, tá? Tô aqui com a minha carta. Eu fico olhando lá a matriz, eu fico olhando. Na hora que me vier uma palavra na cabeça, eu peço a palavra e falo, gente, a minha pista é Zé Colmeia. E aí o que importa é que todo mundo tem que jogar. Mas não tem uma ordem, não tem tipo assim, vai Eduardo, é sua vez, tal, não tem isso. Isso dá um dinamismo legal no jogo, porque você não fica preso à rodada, né? Assim, é minha vez, fulano tá jogando, só quando passar por 5 pessoas vai chegar em mim, até lá eu já vou ter esquecido. Não, a qualquer momento você pode se manifestar. Então isso é bem legal também, tá? Eu tava falando das combinações. Gente, dá mais ou menos umas 20 mil combinações, tá? E tem algumas combinações são muito difíceis, assim, a lista de palavras, eu até tô com a lista aqui, tem coisa que é muito fácil e tem coisa que é difícil. Então, imaginem 20 mil combinações, a rejogabilidade, que é um termo que muita gente gosta, né? A rejogabilidade, ela é muito alta. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma combinação assim, bigode e capacete. O que eu poderia falar de bigode e capacete? Talvez um personagem que ande de moto e que tenha bigode, né? Por exemplo, eu tenho aqui queijo e tenho camisa. Então imagine, tenho essas duas palavras, queijo e camisa. Então tem coisas que são difíceis e tem coisas que são fáceis, né? Tem coisas assim, olho, por exemplo, e médico. Aí você pode falar óculos, né? Enfim. É um jogo muito dinâmico, muito legal. Então foi lançado nos Estados Unidos, está sendo lançado agora em setembro na Europa, e a ideia nossa é trazer até dezembro, né? Qual que é o prazo? Até dezembro a gente quer pôr esse jogo no mercado, tá? Como eu disse, 2 a 6 jogadores, a partir de 8 anos, 8 anos dá para jogar tranquilo, tá? Cooperativo. A gente está estudando uma promo, está em discussão, uma promo com palavras do Brasil, termos brasileiros, coisas que só tem no Brasil também. Não prometo, tá? Mas a gente está estudando ter algumas cartas a mais com essas palavras brasileiras, né? Coisas brasileiras. E lá, o Luiz Mion deu uma solução para o bigode e capacete, que é o Dick Vigarista. É isso mesmo, olha. Perfeito, perfeito. Eu não tinha pensado. Eu só pensei em algum personagem. Mas é isso mesmo. Se o Luiz falasse Dick Vigarista e você tivesse lá uma palavra capacete e uma palavra bigode, quem é mais antigo, né? Quem já tem uma certa idade, quem é muito novinho, nunca nem ouviu falar do Dick Vigarista. Mas quem é um pouco mais velho vai saber que é Dick Vigarista. Então, muito legal. Aí o Luiz está falando que o Dick Vigarista usa chapéu. Mas, gente, é isso aí. Tipo, aí entra a memória também, porque pode ser mesmo que não... É um chapéu. Mas enfim. Eu acho que tem corrida que ele usa um capacete, que ele troca.
Não lembro, vamos verificar. Bom, então esse jogo ele entra na nossa linha pequena. Deixa eu colocar uma imagem aqui legal também, que tem aqui, ó, a arte desse jogo é muito bacana, a parte do design gráfico dele. É um jogo bem familiar, funciona bem com grupo misto. Isso eu acho que é um mérito muito grande do jogo, tá? Olha aí, nessa imagem que está aparecendo, tem um exemplo legal também, que é o mesmo o Beer lá do urso, e aí tem o Doctor. Você pode ver lá, na linha B tem a palavra Doctor, que seria médico. E na 3 tem o urso lá, o Beer, de novo. O que seria ali? Seria o veterinário, por isso está escrito vet, né? Que seria veterinário. Então, se eu tô com a carta B3, eu falo vet, e aí se o pessoal falar B3, vai lá e coloca, tá? Então, falando assim, ele parece simples, mas o grande lance é a adivinhação, né? A dedução, não é a adivinhação, a dedução do que você está querendo dizer, quais são as duas palavras que você está ligando ali naquela pista que você está dando, tá? Vamos mostrar aqui a capa. E o Luiz está falando que essa arte parece de game show dos anos 50 e 60, é isso mesmo. É uma arte que lembra essa época, né? Muito legal. Então, de volta aqui para mim, é isso, gente. Olha, não tem muito material ainda. Em português não tem nada. É claro que a gente vai trabalhar nessa divulgação. Vai chegar a hora aí, a gente vai mandar para todos os parceiros e vai ter muito conteúdo. Mas para quem entende inglês, tem muita coisa em inglês já, tá? Tem muito material, vídeo, análise, review. Tem vídeo do Tom Vasel. Tem, assim, gente já... Vídeo do Game Boy Geek, que é um canal bem famoso. Então, procurem lá. E em breve a gente vai correr para ter conteúdos aqui em português também. Mas pensem que todo mundo gosta de jogo de palavras, né? Todo mundo sempre, assim, tem jogos no mercado brasileiro já, muito bons. Mas todo mundo gosta de, vou jogar um Stop, que tem outro nome que é a Dedanha, né? Que acho que no Rio chama a Dedanha. Tem jogo, por exemplo, tenho certeza que muita gente que, sei lá, às vezes está zapeando aí, tem aquele programa no SBT das palavras que aparece lá, que vai... Então, qualquer coisa que envolve letras e palavras é muito bem-vindo. E tem uma coisa aqui que eu quero falar, que esse jogo, assim como outros jogos da Paper Games, ele vai funcionar com pessoas que não jogam, com pessoas que não são do hobby. Então, é aquele jogo que se você chamar sua avó, né, alguém que nunca jogou nada, a pessoa vai entender e vai querer, vai juntar roda de gente, sim, vai ficar gente ao redor tentando ali ver o que está acontecendo, né? Então é um jogo que funciona com várias idades. Você pode ter uma criança, com um adulto, com um adolescente, com um idoso, não importa. E é importante porque é uma coisa que a gente está tentando fazer, é ter esses grupos, jogos que deem para pessoas de fora do hobby jogarem e que sejam grupos mistos também, que não tenha problema de idade, né, de complexidade. Então, olha, eu tenho certeza que vai vender bem, que você vai querer conhecer. E vai ser mais um jogo bom para apresentar o hobby para as pessoas, tá bom? Então depois a gente vai soltar mais informações. A Celina lembrou o nome, Roletrando, é isso mesmo, que é o programa lá do SBT. Enfim, vamos torcer para a gente ter a Promo Brasil, né? Eu estou brigando com essa história da Promo Brasil. É porque assim, não dá para inventar qualquer palavra, tá, gente? A lista de palavras, ela não é aleatória. Eles fizeram toda uma combinação de quantos substantivos tem, quantos adjetivos, quantos... se tem, por exemplo, verbo, não tem, ou tem muito pouco. Então tem toda uma lógica. Então não é só chegar lá e colocar a palavra paçoca no meio, entendeu? Seria bem interessante sair lá, tipo, paçoca e bigode, né? Mas eu não sei, vamos ver. Tá em análise, a previsão é até o final do ano para a gente lançar.
Eu acho que não demora, porque é um jogo que a gente já está há bastante tempo conversando. Como eu disse, a gente pegou a licença antes do jogo ser lançado. Então o jogo, a gente já tinha licença antes dele ser lançado nos Estados Unidos, ele foi lançado nos Estados Unidos, e agora que ele vai ser lançado na Europa, e a gente já licenciou e já está trabalhando e já está em produção. É mais um jogo que está em produção. O Luiz falou que tem que lançar com a carta tubaína. Carta com tubaína. Então, tubaína, feijoada, paçoca, esse tipo de coisa, né? Que daí tem os regionalismos também, enfim. Eu gostaria de lançar uma promo para cada estado do país. Então, alguém lá do Pará vai ter uma promo do Pará, vai ter uma promo do Ceará, vai ter uma promo de São Paulo. Essa não é uma brincadeira, é uma ideia que a gente tem, só que aí seriam 23 cartas e começa a entrar numa complexidade, mas quem sabe o jogo vendendo, a gente faz aí, nem que seja uma única carta para cada estado do país. Seria muito legal, porque daí faz sentido naquele grupo, né? Então são ideias que a gente está tendo. E outra coisa é temas. Então, ter conjuntos de palavras com temas. Então, vamos fazer um aqui, sei lá, vamos fazer um tema de esportes. Então vai ter cartas com o tema esportes. Então tem muita ideia para esse jogo, a gente tem que lançar primeiro, né? Lançar o jogo e começar a vender para daí trabalhar. É sempre assim, é a venda que faz com que aconteça essas coisas e que venha mais novidades e tal, tá? Então a gente está encerrando a live. Quero deixar aqui a recomendação para que você curta as nossas redes sociais. O pedido também, não é só uma recomendação, é um pedido. A gente, por favor, pede, se você ainda não curte o nosso Instagram, o nosso Facebook, você está aqui assistindo a nossa live e não curte, vá lá, curta, tá? Eu falei também que ia disponibilizar o endereço onde você pode baixar o Kingdomino para demonstração de 2 jogadores, tá? Vou colocar aqui no chat, então vocês podem, acabando a live, dar um pulinho lá e ver, mas é bem fácil o endereço. E agradecer também aí a presença mais uma vez de quem está aqui, quem acompanhou, quem participou um pouquinho, agradecer quem está desde o início, quem é os guerreiros aqui que está mais de 1h30, 60 pessoas acompanhando, obrigado a todos, quem passou por aqui também e quem está vendo depois do horário e quem está vendo no YouTube, porque depois a gente joga esse vídeo no YouTube. Aliás, visitem o nosso YouTube, tem playlists lá de todos os nossos jogos. Tá bom? A gente fica muito feliz em estar aqui e, enfim, agradecer a vocês, aos amigos jogadores, aos amigos que gostam dos nossos jogos, agradecer você que compra os nossos jogos, né? A gente, sem a venda, a editora não existe. Então a gente sabe que o momento está bem complicado para muitas pessoas, se não para a maioria, um ano muito complicado, mas mesmo assim a gente procura fazer um trabalho de coração, né? Fazer um trabalho pensando nessa coisa de levar um pouco de alegria, um pouco de diversão, não só para você que é o gamer lá, que é muito fã, mas algo que você possa levar para sua família, que você possa levar para os amigos, né? Eu acho que essa pandemia está chegando ao fim, e aí a gente vai poder se reunir mais. Então, esse trabalho que a gente faz, ele é também pensando em você, nas famílias, na sua família. Então, a gente agradece e, ao mesmo tempo, fica feliz em estar proporcionando esses momentos, né? Então, aproveitem aí os nossos jogos, né? Tenham um bom mês de setembro. A gente volta aqui no início de outubro. Se correr tudo bem, a gente vai colocar aí quem sabe, mais um anúncio, tá? Quem sabe em outubro a gente vai ter um anúncio também, ok? Obrigado a todos, deixo aí um abraço mesmo, em nome de toda a equipe, e até mais, tá? Agradecer a todo mundo, eu acabei não olhando aqui o chat, mas valeu, muito obrigado a todos, tá?
E a gente vai ter mais notícias sobre o Cross Clues ao longo das próximas semanas aí. Tchau, gente. Um abraço. Até. Vou terminar deixando a capa do jogo aqui, tá? Para vocês verem aí e verem como é que é e lembrarem depois do nome e da carinha do jogo. Grande abraço.